Oi gente, tudo bem? Professora Rita na área. Hoje eu tô aqui para apresentar um novo projeto nosso para vocês. 100 anos de Clarice Lispector. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Ah, Rita, parece que eu já vi algumas frases na minha rede social dessa mulher. Ah, Rita, eu conheço umas frases dela. Ah, Rita, eu sei, a gente trabalhou um conto dela na escola, você lembra? Pois é, nós estamos falando de uma escritora. Nós já trabalhamos na escola, tem por aí em todas as redes sociais algumas frases mais famosas dela. E hoje, para apresentar o nosso projeto, vou contar um pouquinho para você sobre a vida da Clarice. Clarice, que não nasceu Clarice, o nome dela vai estar por aqui, vai aparecer, que a minha Clarice vai pôr para vocês. Nasceu na Ucrânia, dia 10 de dezembro de 1920. Ou seja, dia 10 de dezembro nós vamos comemorar os 100 anos do nascimento dessa gênia. Clarice, ela revolucionou o tempo dela. Por quê? Ela, como eu disse para vocês, ela nasceu na Ucrânia. Os pais de origem judia vieram fugidos para o Brasil, né, fugindo do antissemitismo, ou seja, da perseguição, né, contra os judeus. Lá na guerra civil russa, que teve nessa época, e vieram para o Brasil. Aqui no Brasil, eles foram, Clarice muito pequena ainda, tinha 2 anos de idade, foram lá para o Nordeste. Primeiro moraram em Maceió, depois moraram no Recife. Ficaram lá, o pai dela arrumou um trabalho, né, fazia pequenos bicos, eles foram se estabelecendo. A mãe da Clarice, quando ela tinha 9 anos, morreu e deixou o pai viúvo com as filhas. Aí o pai, querendo melhorar, né, de qualidade de vida, catou as meninas e foi embora para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, os negócios não foram tão bem, mas ele conseguiu se estabilizar. Clarice foi estudar, sempre foi muito estudiosa, aprendeu muitas coisas sozinhas, como muito de vocês que eu sei. E aí, quando ela tinha uma certa idade, ela foi para uma escola preparatória para o curso de Direito. E ela, numa entrevista, fala que ela não sabe muito bem o que ela foi fazer nessa escola, né? Porque era muito adolescente, muito jovem ainda, era uma escola preparatória. E assim, e ela não era da elite carioca. E mais um agravante, era mulher. Imagina nessa mulher, ser mulher lá no começo do século passado, né? Que não tinha essa questão, essa busca, né, pela igualdade, embora Clarice já tenha uma questão que trazia isso com ela nas escritas dela, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais profundamente. Ainda era muito problemático ser mulher e querer algumas coisas. E ela se sentiu meio perdida. Não era que nem a gente, que tem a orientação, né, na escola do projeto de vida. Não, ela tinha um pai, ela era órfã, ela era cuidada e cuidava pelo pai, né, e das irmãs, uma entre a outra, e tinha que estudar. Ela queria estudar porque ela gostava muito. E ela foi fazer esse curso preparatório. E aí ela começou a escrever, e começou a dar aula particular, e foi crescendo. A Clarice casou. A Clarice se formou advogada. Então, assim, já era uma transgressão para a época também. Ela foi fazer faculdade de Direito. Ela e o marido eram formados em Direito. Só que ela começou a escrever para pequenas revistas, né, porque ela gostava muito e foi vivendo a questão do jornalismo. E de repente ela se viu, né, ela viu que era isso que ela queria. Ela queria ser escritora. Ela já era escritora, ela tinha isso dentro dela. E aí ela começou a escrever contos, ensaios, né, adaptar essas coisas, esses textos que ela já tinha para as revistas, né, para as pequenos, porque as pessoas, quando ela chegou, tem até um momento numa entrevista dela que depois eu vou passar o link para vocês dessa entrevista muito legal dela, que tem inclusive no YouTube, que ela fala que perguntavam de quem ela copiava os textos. Então, assim, imagina, né? Lá no começo do século XX, as mulheres não tinham o espaço que tem hoje e ainda tinham que escutar isso, que copiavam os textos de outras pessoas. Mas a Clarice conseguiu se firmar, né? Clarice, e aí ela começou com a escrita e publica livro, fazer parte de um movimento que estava acontecendo no Brasil chamado modernismo, um movimento literário, né, que nossos estudantes da escola vão ver mais a fundo no ensino médio,
mas é um movimento que começou em 1922 e a Clarice fez parte da terceira fase desse movimento, que revolucionou, assim, a literatura no nosso país. Até o modernismo, o Brasil sofreu uma forte influência ainda da literatura europeia, né? E aí o Semana de Arte Moderna veio mudar, revolucionar tudo isso. Vou fazer um vídeo para vocês falando da Semana de Arte Moderna, que é bem legal também. E a Clarice fez parte, então, do terceiro momento, né, do modernismo no Brasil. E a obra da Clarice é conhecida por ser muito profunda, porque ela tinha questões psicológicas muito fortes. E ela transpunha, né, isso para as obras dela. Ah, Rita, mas a gente vai gostar? Vai. Vocês gostaram? Lembra do texto? E para quem não conhece, a gente vai falar dele aqui, Felicidade Clandestina, que a gente, né, trouxe para a sala de aula já. Eu não vou falar agora muito especificamente, porque vai ser ter um vídeo só sobre esse texto, tá? A Galinha foi um outro conto que nós também trabalhamos. Amor. Então, assim, existem muitos textos que são próximos. E como eu já disse num vídeo que eu fiz por aí, a literatura é algo que é próximo da gente, que a gente precisa conhecer para saber se gosta ou não. Porque é óbvio que a gente tem o direito de não gostar também, né? Mas Clarice é fascinante, a obra dela é incrível. E por isso nós, da nossa escola, resolvemos celebrar esses 100 anos dessa escritora maravilhosa. E como que vai funcionar? Então eu trouxe esse vídeo para vocês, para apresentar um pouquinho dessa autora. E aí, a gente a cada 15 dias, nas quintas-feiras. Por que quinta-feira, Rita? Porque dia 10 de dezembro desse ano vai cair numa quinta-feira. E a gente vai ter lá no dia 10 de dezembro uma comemoração especial dos 100 anos da Clarice. Então por isso a gente vai fazer as quintas até chegar no dia 10. Se a gente já tiver na escola, vai acontecer uma movimentação na escola. Por que eu tô falando tudo isso? Porque nós já tínhamos, antes da gente sair, né, com esse problema todo que aconteceu, nós já tínhamos essa ideia de celebrar os 100 anos da Clarice na escola. Então a gente está adaptando, como tudo, né, na nossa vida, principalmente nas questões da escola. E começamos hoje, tá? Dia 30 de julho, dando início às nossas comemorações. E a partir do próximo vídeo, que vai ser fora a quinta-feira que vem na outra, nós vamos ter alguns convidados que vão ler textos da Clarice que gostam muito e vão explicar para vocês. E eu vou estar participando disso. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho da vida dela. Eu vou deixar lá na descrição o link dessa entrevista que eu falei para quem se interessar, que é uma entrevista muito interessante. Vocês vão ver agora, no finalzinho do vídeo, os livros mais conhecidos, né, as obras mais importantes, para mim todas são importantes, mas mais conhecidas da Clarice, e algumas frases que a gente encontra por aí nas redes sociais. Tudo bem? Então até a próxima. Lembrem-se, no próximo tem uma convidada super especial, uma amiga querida. Eu estudei com ela e agora eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com ela. Tudo bem? Então fiquem na espera. Nosso próximo vídeo, dia 13 de agosto, vou ter essa convidada muito querida, muito especial, lendo um texto da Clarice, falando dela um pouquinho pra vocês também, tá? Fiquem bem, qualquer coisa nós estamos à disposição. Um abraço apertado e saudoso e até a próxima.